um chamado ancestral, jejum e a busca pela espiritualidade. Em meio à correria de São Paulo, com seus ônibus lotados e trânsito caótico, somos convidados a revisitar uma prática ancestral, enraizada nas páginas sagradas da Bíblia: o jejum. Através dos tempos, homens e mulheres de fé, desde os tempos bíblicos até os dias de hoje, encontraram no jejum um caminho para se achegarem a Deus, buscando sua direção, favor e perdão. Mais do que uma simples dieta, como a dieta da sopa ou do shake, o jejum se revela como uma poderosa ferramenta espiritual, capaz de nos conectar com o divino e transformar nossas vidas, assim como um cafezinho forte pela manhã nos desperta. Que possamos, inspirados por exemplos de fé como Irmã Dulce ou São Paulo Apóstolo, redescobrir a importância do jejum como prática capaz de fortalecer nossa fé e nos conduzir a uma vida mais plena e significativa, com a mesma alegria de um domingo no Ibirapuera. Jejum. Abstinência física, conexão espiritual. Mas afinal, o que é o jejum? Em sua essência, o jejum consiste na abstinência voluntária de alimentos, e em alguns casos, de bebidas, por um período determinado, como fazemos quando seguramos a boca antes de um exame médico. Jesus, nosso mestre e exemplo, figura central na fé cristã, também vivenciou o jejum. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 2, lemos: "E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome." Ao jejuar, Jesus nos ensina que a privação física, como quando pulamos o almoço por conta do trabalho, pode fortalecer nosso espírito e nos tornar mais sensíveis à voz de Deus, tal como sintonizar uma rádio sem interferências. O jejum, portanto, não se resume a uma mera dieta restritiva como a da proteína. É um ato de adoração, de entrega e de busca por uma conexão mais profunda com o Criador, assim como fazemos ao torcer pelo nosso time do coração. Por que jejuar? Um clamor por mudança e renovação. Diante das inúmeras demandas da vida moderna, podemos nos perguntar: por que jejuar? Qual o propósito dessa prática nos dias de hoje? Em Ester 4:16, lemos o apelo da rainha Ester ao seu povo: "Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim." Diante da ameaça de extermínio, Ester convoca a todos para um jejum coletivo, buscando o livramento divino. Em Jonas 3:5, vemos a cidade de Nínive se voltando para Deus em arrependimento após a pregação do profeta Jonas. Já em Atos 13:2, lemos: "E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado." O jejum nos ajuda a reconhecer nossa dependência de Deus, a clamar por sua intervenção em nossas vidas. Embarcando na jornada do jejum. Um guia prático. Para aqueles que desejam se aventurar na jornada do jejum, compartilho algumas dicas práticas. Primeiro, propósito. Defina o motivo pelo qual você deseja jejuar. Ter um propósito definido te ajudará a manter o foco durante o jejum. Segundo, tipo de jejum. Existem diferentes tipos de jejum. Terceiro, duração. Comece com jejuns curtos e vá aumentando gradualmente. Quarto, oração e leitura da Bíblia. O jejum deve ser acompanhado de oração e leitura da Bíblia. Dedique tempo para se conectar com Deus. Os frutos espirituais do jejum. Um coração transformado. Isaías 58:6 descreve o jejum que agrada a Deus. Soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, e deixes livres os oprimidos. O jejum transcende a abstinência física, ajudando quem precisa. Liberta o cativo, promove justiça social e igualdade de oportunidades. Se compadece do próximo e preocupa-se com o bem-estar do outro. Assim como fazemos com a nossa família. Através do jejum, ouvimos melhor a voz de Deus,
temos clareza mental e fortalecimento espiritual. O jejum nos liberta do pecado, aproxima-nos de Deus e nos capacita a viver plenamente. Como saborear um prato típico brasileiro? Jejum, um diálogo íntimo com o divino. No silêncio do jejum, encontramos um espaço privilegiado para nos conectarmos com Deus, como quando encontramos um lugar tranquilo no meio da agitação de São Paulo, longe das distrações do dia a dia, como as buzinas dos carros e as notificações do celular. Podemos silenciar as vozes do mundo e nos concentrar na voz suave e acolhedora do Pai, como quando desligamos a TV para ouvir uma música relaxante. O jejum se torna um diálogo íntimo com o Criador, como uma conversa sincera com um amigo próximo. É um momento de escuta atenta, como quando prestamos atenção a um bom conselho, de entrega, como quando confiamos em alguém, e de confissão, como quando desabafamos nossos sentimentos. O jejum se torna, assim, um canal de comunicação direta com o céu, como uma ligação telefônica para o além, fortalecendo nossa fé e nos aproximando cada vez mais do coração de Deus, como um abraço apertado. Convite à reflexão. Encontrando Deus no silêncio do jejum. Em um mundo cada vez mais barulhento e acelerado, como a vida em uma grande metrópole como São Paulo, o jejum se apresenta como um convite à introspecção, ao silêncio e à busca por uma conexão mais profunda com o Criador, como um retiro espiritual em meio à natureza. Convido você, caro leitor, a refletir sobre a importância do jejum em sua própria vida, como quando pensamos em nossos valores e prioridades. Que o jejum não seja visto como um peso, como uma obrigação chata, mas como uma oportunidade de crescimento, como uma chance de aprender algo novo, de libertação, como se livrar de algo que nos prende, e de transformação, como a metamorfose de uma borboleta. No silêncio do jejum, encontramos a verdadeira liberdade, como a liberdade de ser quem somos, a paz que excede todo o entendimento, como a tranquilidade de um dia ensolarado na praia, e a alegria de viver em comunhão com o Criador, como a alegria de compartilhar um momento especial com quem amamos.